Bom dia. Dando início à apresentação meteorológica, pelo observado como de costume, a gente teve aqui, consegue ver aí que nesses primeiros 15 dias do mês de fevereiro, a gente teve uma predominância da precipitação nessa região, tá? É, o corredor de, Principalmente por causa do corredor de umidade, que ele esteve bem estabelecido nessa posição, nessa direção aqui, devido à permanência dos sistemas mas nessa região, né, de Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Minas Gerais. Ah, Como disse, as frentes frias elas ficaram bem estacionárias nessa região. A gente também teve a atuação de umas acas aí não clássica, né? Não teve aquela formação de umas acas clássica que gera um monte de precipitação, mas a gente teve sim um episódio desse sistema. Com um corredor de umidade, divergência em altos níveis, tá? Não tão intenso como poderia ser, mas sim, a gente teve. Ah, e aí, como resposta disso também, né, a gente tem a ascendência do ar nessa região, ou seja, o ar subindo nessa região, ele tem que descer em algum lugar, então ele acaba descendendo aqui no norte, nordeste e sul do Brasil, então é normal essa configuração aqui de precipitação. Para o oceano que a gente tem é que a gente permanece com a laninha atuando aqui no Pacífico tropical, essa região bem resfriada. A tendência é que daqui para frente ela comece a se desintensificar, mas por enquanto a gente ainda tem ela atuando. A influência dela no Brasil não tem sido tão intensa, tá? O norte aqui e nordeste não está com a precipitação acima, como é o de costume, e o sul do Brasil aqui ele está com a precipitação baixa, mas é mais por causa de sistemas sinóticos ali e também do Atlântico extratropical aqui que está bem aquecido, que faz com que os ciclones se desloquem rapidamente para leste e as frentes não sejam tão intensas, tá? Aquela história que a gente já vem vendo há mais de ano aí acontecendo. Um ponto importante a se ressaltar aqui é a Madden Julian, tá? É, a previsão dos dois modelos aqui eles estão divergindo um pouco, né? Na última semana a divergência dele estava bem maior e acabou que ela seguiu mais o que o Jeffs estava prevendo, não o SMWF. Então a confiabilidade na previsão da Madden Julia ela está maior no Jeffs e não no SMWF. Tá? E isso daqui mostra que a gente vai ficar num período com a fase 3 bem ativa aqui, né? Não sei se vocês lembram, semana passada eu coloquei o campo da fase 3 em fevereiro, ele desfavorece a precipitação aqui no Grande, Paranaíba, até o Tietê ali, mas não é tão intensa quanto na fase 4. Essa daqui é uma figura da fase 4 em fevereiro. A gente está vendo aqui que a tendência aqui é Madanjura lavar aqui realmente para essa fase no final do mês. Tá? Que aqui é bem desfavorável mesmo para a precipitação, mas é ali mais para o Nordeste, Paranaíba e Tocantins. Não acaba não pegando tanto ali o grande, né? Não é a principal região de atuação, como era na fase 3, por exemplo. Para a primeira pêntula que a gente tem aqui, os dois modelos concordando bem no padrão de chuva, tá? A tendência é que os maiores acumulados eles fiquem aqui em Minas Gerais mesmo, no centro-norte de Minas Gerais e aqui no norte de Goiás. O Jeffs ele coloca a prestação um pouquinho mais para o sul e numa quantidade um pouco maior também. Acredito que ele esteja exagerado. Já vou adiantar que é em todo o período. O Jeffs está com uma previsão bem molhada. E o SNWF ele seja mais coerente, tá? Isso está acontecendo porque essa previsão aí está desse jeito por causa principalmente de um cavado aqui em médios níveis, tá? A alta da Bolívia está um pouco deslocado para o oceano, mas ainda assim é a alta da Bolívia aqui. Tá? A gente tem um cavado bem pronunciado aqui em altos níveis e o VK no Nordeste. E aí aqui embaixo dos níveis a gente tem o transporte de umidade. Então aqui é provável que a gente tenha atuação de umas acas nos próximos dias. Tá? Mas ela deve atuar mais lá para o Paranaíba e São Francisco, não pegando tanto ali o Grande. Tá? As precipitações mais intensas devem ficar nas bacias do Nordeste, no máximo ali Paranaíba, Tocantins, Xingu, essa região um pouquinho mais ao norte.
Para a segunda penta, daqui os modelos eles já estão divergindo mais, tá? A partir do dia 22, 23 por ali, a gente começa a ter atuação de uma alta pressão em médios níveis. Tá? Essa alta pressão ela desfavorece a precipitação no Brasil. A atuação principal dela vai ser nessa região de início, né? E aí depois tem a entrada da ASAS, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, que normalmente ela fica no oceano, né, nessa região, e com a alta pressão aqui no continente, favorece a entrada dessa alta pressão do oceano para dentro do continente também. Então a gente acaba tendo uma atuação, um desfavorecimento da precipitação em toda essa região aqui. O Jeffs, como eu disse, ele está bem mais molhado do que o SMWF, principalmente nessas duas próximas pêntadas, tá? E eu acredito que ele deva vir mais próximo do SMWF, porque a gente tem a atuação de uma alta pressão e a gente tem a Madre Júlia numa fase desfavorável, tá? Então tudo indica que a gente tenha uma supressão da precipitação. Então essa previsão do Jeffs aqui ele me parece muito otimista. E além disso, mesmo que a gente tenha precipitação nesse período, essa precipitação ela vai ser convectiva. Aquela precipitação no final de tarde, isolada, porque está muito quente durante o dia e no final da tarde chove. Essa precipitação ela não é muito boa para gerar ENA. Então a gente acreditar no modelo muito molhado acaba sendo se iludir demais. Como eu disse, essa alta pressão ela continua aqui lá para o dia 22, começa lá pelo dia 22, 23 aqui, mais no centro do Brasil. Tá? Aí a gente tem a entrada da alta subtropical do Atlântico Sul para dentro do continente. E lá para o dia 25, 26 aqui ela já está bem estendida em toda essa região do Brasil aqui. A tendência é que para o final do mês ali essa alta pressão ela se desloque mais para o sul e acabe atuando nas bacias do sul também. Então, novamente, essa previsão do Jeffs aqui com as bacias do sul e sul do sudeste aqui perto de 30 a 40 milímetros ali, é uma coisa que não concorda com a previsão dos campos sinóticos ali, né? Então, acredito mais no SMWF aqui também. Só com uma ressalva, que o SMWF ele prevê a Madden Julian indo para neutralidade no final do mês, enquanto o Jeffs ele prevê a Madden Julia nas fases 4 e 5, que são bem desfavoráveis para essa região onde está a precipitação. Então, caso a Madden Julia ela vá mais para a previsão do Jeffs, eu acredito que essa precipitação aqui do SMWF ela também possa ser comprometida. Tá? Então, a gente tem que ficar bem de olho nisso daí, porque as previsões elas têm obedecido bem a previsão da Madden Julia, né, a precipitação. E aqui para março, que a gente tem permanência do padrão previsto da última semana, né? O CFS colocando aqui só parte do sudeste, principalmente aqui o Grande, e aqui Iguaçu também é acima da climatologia, e lá o extremo norte, né? Enquanto o SMWF ele coloca aqui essa região também, não é do Grande, acima da climatologia, mas ele coloca aqui o Nordeste também, e não o Iguaçu, que é o caso do CFS ali. A maior tendência mesmo é que fique próximo da climatologia em toda aqui essa parte do Sudeste e Alto São Francisco. Aqui o sul do Sudeste ele deve ficar abaixo da climatologia, tá? Os dois modelos mostram isso. O sul ele também tende a ficar abaixo da climatologia, eu acredito que não deva acontecer como está sendo previsto aqui no CFS V2. E aqui essas regiões do Tocantins, Xingu, elas devem realmente ficar levemente abaixo da climatologia, não muito. Eu acredito que essa parte aqui do norte ele esteja superestimada, subestimando a chuva, né, com essas anomalias tão negativas. Tá? E aí aqui mais no extremo norte do Brasil mesmo, aqui na região amazônica, que deve ficar favorecido por causa do posicionamento das ECIT. Bom, é isso que eu tinha para mostrar. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bom dia.